Hoje em dia, se desenvolveu bastante o que se chama de tratamento baseado na adicção. Tratamento do adicto, tá? Do dependente, baseado na própria adicção. Ou seja, como disse o Stahl no livro desse, eu tirei do livro do Stahl. Abuse o seu caminho até a abstinência, beba o seu caminho até a sobriedade, injete o seu caminho para longe da heroína e fume o seu caminho para longe da nicotina. Ou seja, usar a própria adicção para desprogramar o cérebro do paciente, para que ele consiga não usar mais, ele vai abandonando. Então vamos ver como. Então, primeira coisa, o paciente que usa a droga e quer parar de usar, se ele está dependente, alguma coisa vai ter que ser feita para ele não ter os sintomas da síndrome de abstinência. Senão ele não vai conseguir. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é dar para ele algum tipo de instrumento, de ferramenta, para que ele consiga se manter sem droga. E a terceira coisa importante, o paciente que é dependente, ele recai. Tá? A recaída é muito mais comum do que a não recaída. Ou seja, se a gente levar em conta que a chance do paciente recair é gigante, a gente pode utilizar essa possibilidade de recaída para tratar o paciente. Como que a gente faz? Então, vamos ver. Não existem tratamentos conhecidos para bloquear a migração ventral dorsal. Ou seja, quando o paciente sai da situação de abusador, de adicto, para a situação de dependente, tá? Da situação do desequilíbrio causado pela droga, levando ao prazer, para uma situação de desequilíbrio causado pela ausência da droga, levando aos sintomas da síndrome de abstinência. Em outras palavras, da impulsividade para compulsividade. Por que a gente não consegue desenvolver um tratamento que bloqueie isso? Porque não se conhece ainda o mecanismo dessa passagem. Tá? A gente sabe que os neurônios se adaptam à presença da droga, só que não se sabe ainda como. Então não dá para bloquear. Tá? O paciente ou ele está na situação de comportamento impulsivo ou ele está dependente, na fase da compulsividade. Tá? Normalmente, quase sempre, quando o paciente busca o tratamento, ele está já compulsivo, ele está dependente. Ele busca o tratamento por quê? Porque se ele para de usar a droga, ele se sente mal. Ele não quer se sentir mal. Enquanto ele está usando impulsivamente para ter prazer, ele não vai querer parar a memória que ele tem é de prazer. Então, normalmente, o paciente vai buscar o tratamento quando ele já está compulsivo, quando ele já está dependente, tá? Então, ele está dependente, ele para de usar a droga, você utilizou tratamentos sintomáticos para eliminar os sintomas da síndrome de abstinência, tá? E o paciente está sem droga. O que você pressupõe? Que ele vai ter várias recaídas. Tá? A recaída não é o fato dele usar a droga, é o fato dele querer usar. Cada vez que ele deseja usar, ele está numa recaída já. Tá? Então, o que você pode fazer para impedir que ele use a droga? Ou, se ele usar, para você utilizar esse uso da droga para ir dessensibilizando o paciente. Então, veja, o paciente já está dependente. Ele está sem droga. Você está tratando ele para que ele não tenha os sintomas da abstinência, tá? E aí você vai retirando, o paciente não vai usar drogas para protegê-lo da síndrome de abstinência para sempre. Tá? Assim que você já limpou o cérebro dele da presença dos resquícios da droga, você não precisa mais tratar. Ele está sem droga, ele está limpo. Só que aí o que você faz? Você usa medicamentos, tá? Cronicamente, ou pelo menos de maneira
sistemática para que, se ele usar droga de novo, ele não tenha mais prazer. Você bloqueia a recompensa. Ou seja, o paciente usa a droga, ele não tem prazer nenhum. Aí ele usa de novo a droga, não tem prazer nenhum outra vez. Ou seja, você vai criando um aprendizado, um novo condicionamento. Em vez de ele ter a memória do prazer, ele tem a memória oposta. Ele tem a memória do não prazer. Eu uso a droga e não tenho prazer nenhum. O paciente vai aprendendo. Aí ele vai dissociando, tá, a presença da droga do prazer. Ele não vai mais querer usar a droga para ter prazer, porque a memória dele já não é mais de prazer. Como que você faz isso? Com medicamentos que eliminem a sensação de recompensa. Tá, em outras palavras, você aproveita a recaída do paciente, tá? Para quê? Para que você crie um novo condicionamento no cérebro dele, tá? Condicionando a presença da droga à não obtenção do prazer. Não é que você vai criar a abstinência dele para ele se sentir mal, ele não vai se sentir mal. Ele só não vai ter prazer. Então ele aprende uma nova situação, tá? Então, cada vez que ele tem uma recaída, ele vai usar droga e não vai sentir prazer nenhum. Com o tempo, ele vai aprendendo, ele vai se condicionando, tá? E ele vai perdendo o comportamento impulsivo, porque ele não vai ter mais reforço positivo nenhum. No alcoólatra, o que se pode fazer? Se usa a naltrexona. A naltrexona é um antagonista do receptor opioide. Ele é um antagonista das endorfinas. Ou seja, lembram que as endorfinas têm a ver com aquele liking, tem a ver com o prazer, com a recompensa, com gostar da sensação de ter usado a droga? Se você bloqueia o receptor endorfinérgico, você não vai ter isso. Você bloqueia o receptor opioide MOR. Então, o paciente bebe e não vai ter nenhum tipo de recompensa, tá? Ou seja, você dissociou o fato dele estar bebendo ao fato dele ter prazer. Como que o paciente usa? Ele tem que usar cerca de 1 hora antes do momento em que ele vai beber. O paciente sabe quando que ele vai beber? Ele sabe que ele está em risco de... Tá? O paciente está ele está limpo, ele é alcoólatra, mas ele está limpo, ele não está bebendo. Mas ele sabe que ele vai numa festa, ou ele vai sair com o pessoal que bebe, ou ele está se sentindo emocionalmente frágil. Então, ele já tem com ele a naltrexona, ele toma, tá? Cerca de 1 hora depois disso, ele pode beber, que prazer ele não vai ter. Tá? Então, assim, não é uma coisa mecânica, tá? O profissional tem que explicar para o paciente tudo isso. O paciente tem que ter certeza absoluta do que ele quer, que ele não quer mais beber, que ele não quer mais usar droga. E ele vai entender que isso daí é uma parceria entre os profissionais e ele. E esse medicamento é uma ferramenta, ele tem que saber por que ele está usando e qual é a vantagem que ele vai ter nesse uso, tá? Então, cada vez que ele percebe que ele vai se colocar numa situação vulnerável ao álcool, ele toma um comprimido de naltrexona antes. Dá também para fazer o seguinte, ele pode receber uma injeção de naltrexona de liberação lenta. Aí ele fica um tempo, ele fica 1 mês, mais ou menos, com essa droga atuando no corpo dele o tempo todo. Aí não tem que tomar 1 hora antes, ele passa esse mês inteiro já com o efeito desse antagonista opioide. A mesma naltrexona é usada no dependente de heroína, de fentanila, de morfina, de oxycontin, tá? De oxicodona, de Vicodin, enfim. De opioides de maneira geral. Então, aqui se costuma utilizar a naltrexona de ação prolongada, tá? Junto com a heroína. Então, o paciente tem com ele a naltrexona injetável, tá? E o que ele faz? Aconteceu alguma coisa com ele recaiu, ele conseguiu a heroína, ele vai usar a heroína, ele não conseguiu se conter.
Só que ele não quer usar heroína, ele quer parar de usar droga. Ele injeta junto a naltrexona. Aí, cada vez que ele usa heroína, ele não vai ter prazer nenhum. Porque a naltrexona bloqueia o receptor opioide e ele não vai ter o prazer, tá? Dá para utilizar naltrexona prolongada de 1 mês, por exemplo? Dá, tá? Então, o paciente injeta nele próprio, tá? Cada vez que ele injetar heroína, ele não vai ter o prazer. E com o fumante, o que dá para fazer? Existe uma substância chamada vareniclina. O que é vareniclina? É um agonista parcial do receptor nicotínico. Ou seja, ela age no mesmo receptor que a nicotina, só que ela age como agonista parcial, tá? Ela não provoca prazer. Só que enquanto ela age no receptor, a nicotina não consegue agir, porque o receptor está bloqueado por ela. E ela tem um tempo de ação longo, tá? Tem maior afinidade pelo receptor. Ela age mais no receptor, age mais rápido e por mais tempo do que a nicotina. Só que não causa prazer, ela é um agonista parcial. O prazer ela não consegue causar. Então, se você toma vareniclina, quando você fuma, a nicotina não consegue agir no receptor. Ela não vai te dar o prazer, tá? A vareniclina é usada cronicamente. O paciente toma todos os dias e no momento que ele recair, ele não vai ter mais o prazer. Você dissocia o comportamento de fumar, tá, do prazer. Agora, a gente tem maneiras de usar as drogas de abuso com finalidade terapêutica. Como? Utilizando alucinógenos na psicoterapia. O que a gente pode usar? Ketamina, psilocibina ou MDMA. Tá? São os que são usados hoje em dia em protocolos, tanto de pesquisa clínica quanto já de terapêutica, de tratamento mesmo. Tá? Para que você faz? Você vai induzir um estado dissociativo com a ketamina é um dissociativo. Um estado místico, você pode fazer isso com psilocibina, com mescalina, tá? Cogumelos. Ou um estado empático, que você consegue com MDMA, tá? Isso dentro do consultório, então o profissional vai administrar, e a sessão aí demora entre 4 e 6 horas, você passa metade do dia com o paciente. E você vai conduzindo a psicoterapia. Como assim? Você vai fortalecendo vias de neurotransmissão e vai enfraquecendo outras, tá? Para conseguir fazer uma remodelação, aproveitando a plasticidade do cérebro do paciente, para aí você vai dissociar padrões negativos, padrões disruptivos de pensamento, de emoção, de memórias, tá? Você consegue alterar padrões de resposta comportamental e você consegue dissociar memórias traumáticas, memórias negativas, porque o paciente está mais aberto, ele está mais responsivo, tá? Que tipo de psicoterapia já foi testada com esse tipo de abordagem? Terapia de não direcionamento e autodirecionamento, terapia de modificação comportamental baseada em atenção plena, terapia de aprimoramento motivacional, tá? E algumas outras, tá? Terapia de esquemas, até a própria terapia cognitivo-comportamental consegue se beneficiar disso, tá? Outras, psicodrama, terapia da fala, terapia interpessoal, tem um monte, tá? Você tem estudos com várias formas de terapia. Essas que estão aqui no slide são as que começaram antes a ser estudadas. Então, a gente tem mais material na literatura. Então, a ketamina. O que é ketamina ou cetamina em português? A cetamina é um anestésico geral. Ela é alucinógena, tá?
Se ela é utilizada em criança como anestésico, ela não tem efeito alucinógeno. Por isso que ela é muito usada em pediatria, em cirurgias pediátricas. Mas no adulto, sim, ela é alucinógena. Tá? O mecanismo de ação dela, basicamente, é facilitar a ação do GABA, mas não só isso. Tá? E como você usa ela na psicoterapia? Você utiliza para promover a plasticidade neural pré-frontal, para reverter aquela migração ventral dorsal induzida por drogas. Tá? Então você facilita, tá, a ação da córtex pré-frontal no bloqueio do comportamento de usar droga. Então você fortalece no cérebro do paciente a força de vontade, digamos, de bloquear o uso da droga. Tá? Então você vai orientando o teu paciente sob o efeito da droga, tá? A fortalecer as vias da força de vontade, entre aspas. Tá? Por quê? Porque a ketamina dissocia uma coisa da outra. Você consegue alterar a plasticidade neuronal de maneira mais eficiente. Bom, a psilocibina, a mescalina, o daime, são todos eles baseados em serotonina. São agonistas de um receptor da serotonina chamado HT2A, tá? Aqui você consegue induzir no paciente um efeito místico, um efeito contemplativo. Não é exatamente uma dissociação, ele não está dissociado da realidade, mas ele está contemplativo, ele consegue enxergar de uma outra maneira, tá? E você faz a mesma coisa que a gente viu agora há pouco no caso da ketamina. Tá? Existe vantagem em usar esses alucinógenos, os cogumelos? Não existe evidência clínica ainda. Tá? Você consegue fazer sim alteração da plasticidade neuronal, mas é melhor do que com ketamina? Não se tem ainda uma evidência para mostrar se é melhor ou se é pior. Tá? Mas é uma outra forma de fazer. E o MDMA? O MDMA também é serotoninérgico. Só que ele vai induzir um estado de empatia, um estado empático. E aqui a gente tem evidências clínicas da superioridade desta forma de terapia mediada por alucinógenos, tá? Porque esse estado empático torna o paciente mais suscetível a explorar memórias dolorosas. Então, o paciente tem algum trauma emocional, sob o efeito do MDMA, guiado pelo terapeuta, ele consegue ter empatia por si mesmo. Então, ele consegue falar sobre, sem bloquear, tá? Ele consegue se abrir mais, tá? Ou seja, ele está num estado psicológico seguro, onde ele pode explorar com o terapeuta as memórias traumáticas para conseguir não revertê-las, mas conseguir lidar com elas. Tá? Então, você vai formando ali uma LTP, atuando na plasticidade neuronal, para modificar a maneira como o paciente sente aquilo que aconteceu com ele. Tá? Então, você vai bloquear ou enfraquecer a reconsolidação de memórias emocionais dolorosas. Com o tempo, cada vez que o paciente se lembrar do que aconteceu com ele, ele vai sofrer menos, porque ele vai conseguir racionalizar melhor, tá? Aqui já se tem evidência clínica, só que aqui é problema também. MDMA, é o êxtase, tá? É o princípio ativo do êxtase, tá? De qualquer forma, qualquer alucinógeno que você vá usar, você tem que ter experiência. O profissional tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter feito muitas vezes isso sob supervisão de alguém que saiba fazer. Então, não é qualquer profissional que faz. Existem casos, tá, onde
terapeutas mal intencionados utilizaram esse tipo de tratamento para abusar do paciente, abusar psicologicamente e até fisicamente dele. Então, existem protocolos para essas terapias onde se exige que tenha 2 profissionais dentro do consultório. Então, o paciente não fica assistido por um profissional só, tá? Você precisa de 2 dentro do consultório para que também esses profissionais consigam trocar entre eles, tá? Conhecimento, e para que um consiga limitar a atuação do outro. Porque mesmo que o profissional não seja mal intencionado, tá? Mas você está numa situação aí de muita vulnerabilidade, tanto do paciente quanto do próprio profissional. São de 4 a 6 horas junto com ele ali, explorando memórias que às vezes podem ser dolorosas e às vezes podem trazer até memórias dolorosas para o próprio profissional. Então, se o profissional não for muito bem centrado, ele pode até criar falsa memória no paciente, dependendo de como ele vai guiar esse paciente. Então, em alguns protocolos, eles exigem que tenha mais de um, tá? Bom, aqui, só para a gente fazer um apanhado geral das substâncias, a psilocibina, tá? Um cogumelo, e a mescalina também age do mesmo jeito. A gente tem aqui um agonismo do receptor de serotonina, HT2A, que tem efeitos principais em alterações de percepção, aumento dos insights emocionais, então facilitação desses insights, e sensação de unidade. O paciente se sente parte do meio, o mundo é a ostra dele, tá? Temos quais estudos? Os estudos mais importantes com esses cogumelos são os estudos de Cartwright-Harris, tá? Por exemplo, de 2018, eles usaram em depressões resistentes a tratamento, depressão refratária. O LSD também é um agonista HT2A. Os efeitos principais são alterações de percepção, aumento de criatividade e aumento de insights. Tá? Hoje em dia, tem protocolos de uso, né, na ansiedade existencial em pacientes de câncer. Só que lá na década de 70, isso era muito usado na Inglaterra em depressão, em ansiedade. Tá numa série de transtornos psiquiátricos. Hoje em dia não se usa mais. Ainda não, novamente, pelo menos. O MDMA, ele vai liberar serotonina, dopamina e ocitocina. Tá? A ocitocina é um hormônio que aqui ele age como neurotransmissor. Tá? Gerando empatia, sensação de confiança, redução do medo. Tá? Aqui a gente tem principalmente os trabalhos de Emmett Hofer, por exemplo, em 2018, no transtorno do estresse pós-traumático. E o MDMA e o MDMA não, perdão. O ayahuasca, que ele age como inibidor da MAO, então ele reduz a metabolização de dopamina, de serotonina e de noradrenalina, tá? E ele age no transportador de dopamina. Ele inibe a recaptura de dopamina, tá? O que você vai gerar aqui? Alterações visuais, aumento da introspecção e efeitos espirituais contemplativos. Temos trabalhos usando esse método em depressão e em dependência química. Então, mecanismos neurobiológicos, neuroquímicos, ativação do receptor de serotonina HT2A aumenta a conectividade cerebral e facilita a plasticidade neural, tá? E você tem a redução de atividade na Default Mode Network. O que é Default Mode Network? DMN. É a situação basal do teu cérebro, tá? É o que o cérebro faz numa situação de default, numa situação de rotina, sem pensar muito, tá? Se você reduz a atividade no default, você reduz o egocentrismo. O paciente fica menos centrado nele próprio e mais aberto ao que o cerca. Ele não vai
mais fazer coisas automaticamente. Tá? Isso leva ao aumento de insights. O paciente se entende melhor, entende as reações, o que ele sente, o que ele lembra, as reações que ele tem emocionais, tá? Isso leva ao aumento dos insights. Do ponto de vista psicológico, a gente tem experiências emocionais intensas que vão facilitar o processamento de traumas ou conflitos. O paciente se abre mais. Alteração de crenças e padrões rígidos. Isso vai aumentar a flexibilidade cognitiva, tá? Porque você está aumentando a plasticidade do cérebro. Tá? Então o paciente também se abre mais. E com experiências místicas ou transcendentais, contemplativas, o paciente adquire mais sensação de significado, de propósito e de conexão. Tá? Ele se sente conectado tanto à vida dele, quanto à vida ao redor dele, quanto ao contexto dele. Tá? Então ele consegue ter uma clareza melhor. Só que percebam que a gente também estudou a LTD. Tá? Quando isso daí passa do limite que aquele cérebro aguenta, você tem os efeitos contrários. Por isso que você precisa saber o que você está fazendo e você precisa conhecer esse paciente. Precisa ver o que ele suporta do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, tá? E do ponto de vista racional. Você precisa conhecer ele. Tá? E como é que você faz a sessão? Então, você tem a preparação da sessão, avaliação clínica, esclarecimento de expectativas, estabelecimento de intenção terapêutica. Você tem que conhecer o paciente tem que te conhecer, ele tem que confiar em você, ele tem que saber exatamente o que vai acontecer e por que vai. Ele tem que ter o consentimento informado, ele vai ter que assinar um documento consentindo e dizendo que ele sabe exatamente o que ele vai fazer ali. Durante a sessão, você tem que criar o que se chama de setting. Então, você tem que criar um ambiente seguro, tá, para o paciente, com estímulos controlados. Música, luz, odores, tá? Sensação tátil, onde que o paciente vai sentar, se ele vai deitar, se ele vai enxergar você, se ele não vai. Tá? E a duração de 4 a 8 horas de sessão. E depois da sessão, uma sessão de integração, onde o paciente já não está mais sob o efeito da droga. Você vai ter a reflexão pós-experiência, o processamento emocional e a aplicação prática do cotidiano. Aí que você vai ter a consolidação dos insights e as mudanças comportamentais. São várias sessões. Tá? Alguns profissionais filmam a sessão e nas sessões seguintes mostram para o paciente, para discutir com ele o que ele falou, o que ele fez, como é que ele estava, tá? Para que ele se lembre. Aí você vai formando a LTP. O que nós temos aqui de evidências clínicas? Como eu falei para vocês, os estudos de Carhart-Harris, de 2016, em depressão resistente, usando psilocibina mais psicoterapia, tá? Que tem uma evidência significativa de melhora. No estresse pós-traumático, o MDMA, com a terapia, lógico, tá? Somada à psicoterapia, você teve ele teve, o Mithoefer, uma redução de sintomas bastante interessante e duradoura, tá? São estudos de 2018 e eles tiraram uma evidência. Ansiedade existencial em doenças graves e terminais. Você tem estudos com LSD e psilocibina. O paciente reduz o medo da morte e a ansiedade em relação à morte. E em estudos de dependência química com ayahuasca e com psilocibina, aumentando a motivação para parar de usar a substância, tá? Isso levando à diminuição do uso. Tudo isso é evidência clínica. Mas você tem que levar em conta os aspectos éticos e legais, tá? Tem países onde isso é ilegal, totalmente ilegal. Nos Estados Unidos é legalizado,
No Brasil existem protocolos, mas são experimentais, tá? A ketamina não. A ketamina ela é terapeuticamente utilizada, ela é legalizada para isso. Porque a ketamina é um medicamento. Os outros ainda são considerados apenas drogas de abuso. Mas no Brasil o uso terapêutico é permitido, tá? Ele tem autorização. Em termos de ética, o paciente tem que dar o consentimento informado, ele tem que saber o que vai acontecer, por que vai acontecer e como vai acontecer. O profissional tem que estar supervisionado por outro, na maior parte das vezes, tá? E ele tem que ter a possibilidade ou conhecimento para manejar crises durante a sessão. O paciente pode se sentir muito mal ali, ele pode descompensar feio. Então, o profissional tem que saber o que ele vai fazer. Por isso também que é interessante ter mais de um lá dentro. Em termos de segurança, o paciente tem que estar monitorizado física e psicologicamente. Pacientes psicóticos, pacientes epilépticos e pacientes cardiopatas, eles não podem fazer uso desses medicamentos. No momento ainda existem limitações ao uso desses protocolos. Por quê? Primeiro porque é difícil padronizar as doses e padronizar uma experiência subjetiva. Você vai ler os trabalhos, como é que você consegue fazer um compilado se cada paciente tem uma experiência emocional subjetiva? Você não consegue comparar um ao outro. Consegue, mas é bem difícil. Você precisa de terapeutas muito especializados, alguém tem que ensiná-los a fazer. E tem muito pouca gente ensinando, porque são métodos ainda novos. Exceto aquele do LSD, lá da década de 70, os métodos do Timothy Leary. Mas mesmo assim são rudimentares, tá? Em termos da ciência, como está hoje. Nós temos a resistência social e a estigmatização. O paciente pode ter preconceito, ele pode ter medo. O próprio psiquiatra dele pode ter medo, a família dele, os amigos dele. Então você tem que quebrar bastante desse preconceito, mas isso se quebra com conhecimento dos envolvidos todos. E é óbvio que ainda não tem dados clínicos de longo prazo, porque isso aqui tem, 10 anos no máximo. E como é que está hoje em dia o desenvolvimento desses procedimentos? Protocolos padronizados estão sendo desenvolvidos para todo mundo fazer do mesmo jeito. As terapias híbridas, a psicoterapia, mais situações tecnológicas como o biofeedback, por exemplo, estão sendo testadas com os alucinógenos, tá? Então você tem equipamentos que medem dentro do cérebro objetivamente o funcionamento das vias, tá? Que é o biofeedback. Você pode fazer tomografia de emissão de pósitrons, aí você enxerga no cérebro quais as áreas que estão sendo estimuladas para as diferentes estimulações que o terapeuta está fazendo, tá? Sob o efeito da substância, tá? Durante a psicoterapia, digo. Então, você tem algumas medidas que você pode fazer objetivas, porque você não consegue quantificar ou classificar uma experiência emocional, mas você consegue quantificar um aumento de neurotransmissão caracterizado por um aumento de uma determinada cor numa tomografia. Então, você consegue relacionar isso ao comportamento do paciente na sessão. Tá? E o que está se testando esse tipo de conduta em transtornos mentais resistentes aos tratamentos tradicionais. Então, principalmente a depressão refratária, a ansiedade refratária, a insônia refratária, tá? A psicose não tem como, porque são drogas que vão causar alucinação. Você não pode usar isso no psicótico, tá? Mas a dependência química você consegue, tá? Na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, você tem vários protocolos que estão utilizando. Bom, esses livros podem dar para vocês uma visão mais aprofundada de tudo isso que a gente viu, tá? Então, o Kaplan,
os dois Kaplans, tá? Tanto o compêndio quanto a sinopse. E os livros do Stahl, tanto Psicofarmacologia quanto a Psicofarmacologia do abuso.